Olá, galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre expressões numéricas com os números inteiros. Vamos lá? Vamos mergulhar nessa aventura? Bom, para a gente falar de expressões numéricas, a gente precisa entender sobre algumas regrinhas básicas que eu não posso errar na hora de executar as operações. Primeiro, é com relação aos sinais de associação. Quem são eles? O parênteses, o colchete e as chaves. Eles seguem uma ordem. Primeiro, eu vou eliminar os parênteses. Segundo, eu vou eliminar os colchetes. E, por último, as chaves. Então, eu tenho que obedecer essa regra de sinais de associação ou sinais gráficos da expressão numérica. Depois, eu vou obedecer a regra das operações. Eu tenho que fazer todas as operações que estão envolvidas ali na expressão, porém, seguir uma regra. Que regra é essa? Primeiro, nós vamos fazer a raiz quadrada e a potência. Não tem jeito, galera. Primeiro, tem que ser raiz quadrada e potência. Se a expressão não tiver, beleza. Depois, nós vamos fazer a multiplicação e a divisão, certo? Se não tiver, beleza, passa para o próximo. E, por último, eu somo e subtraio. Eu tenho que obedecer igual os sinais de associação. Eu elimino os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. E as operações também seguem essa regra. Primeiro, raiz quadrada e potência. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, eu somo e subtraio. Vai ter expressões numéricas que vai conter todas essas operações. Mas vai ter algumas que serão simples. E nós vamos ver agora alguns exemplos. Vamos pôr a mão na massa? Bom, vamos primeiro dar uma analisada nessa primeira expressão que está na ficha amarela. O que eu tenho aqui? Eu tenho regras de sinais. Eu tenho os números inteiros envolvidos e eu tenho várias operações. Eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma soma aqui e eu tenho uma subtração aqui. Mas eu tenho também, vou até colocar de vermelho, regras de sinais. Olha aqui, ó, eu tenho uma regra de sinal da multiplicação, eu tenho aqui uma regra de sinal aqui do parênteses aqui, ó, quem está lá dentro, quem não está. Nós vamos falar sobre isso agora, certo? E aqui também eu tenho outra regra de sinais. Então, vamos lá. Quem eu faço primeiro? Seguindo aquela ordenzinha lá atrás, eu vou fazer primeiro o quê? A multiplicação. Tem alguma potência aí? Não. Tem raiz quadrada aí? Não. Mas eu tenho uma multiplicação, então eu vou seguir a regra das operações. Então, aqui eu tenho uma regra de sinais. Eu tenho sinais iguais da multiplicação, o resultado sempre será positivo. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Agora, para eliminar esses parênteses aqui, porque não segue a regra lá dos sinais de associação, eu tenho que eliminar os parênteses. Eu vou fazer a regra de sinais aqui, ó, que envolve o sinal que está do lado de fora com o sinal que está do lado de dentro do parênteses. Aqui eu tenho uma regra de sinais mais com menos, menos. Ou aquela regrinha básica, prática. Sinal positivo fora do parênteses não vai mudar o sinal de dentro do parênteses. Então, nós vamos permanecer o sinal e vamos repetir o número 1. Já nesse exemplo aqui, eu tenho um sinal negativo antes do parênteses. Na regra de sinais, menos com menos, mais. Mas na regrinha prática, sinal negativo é perigoso, porque ele vai mudar o sinal de dentro do parêntese. Então, vai ficar menos com menos, mais. Ou muda, mais 2. Pronto. Eliminei os sinais de associação, que era o parêntese. Fiz a regra de sinais, tudo belezinha. Fiz a multiplicação. Depois, agora, o que sobrou? A soma e a subtração, que é o que nós vamos fazer por último mesmo. Mas eu vou começar por onde? Bom, eu posso fazer de qualquer caminho que vai dar certo. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar os positivos e vou somar, porque é tudo meu. Eu vou usar aquela regrinha que fala assim, devo, tenho para pagar.
todo sinal negativo é dívida, e todo sinal positivo é o dinheiro que eu tenho. Então, eu tenho R$10 e estou devendo 1, certo? Bom, o que eu faço? Eu pago. E eu pago e sobra. Sobra quanto? 9. Pronto, tá aqui a resposta. Se eu for utilizar a regra de sinais, eu vou falar dessa forma. Aqui, ó, eu tenho sinais diferentes. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior módulo ou do maior valor absoluto. O valor absoluto aqui é o 10, por isso que o resultado é positivo. Certo, galera? Vamos então para a ficha azul. Bom, o que eu tenho aqui? Vamos falar sobre sinais de associação. Eu tenho parênteses, então eu tenho que eliminar esses parênteses. De que forma? Esse primeiro parênteses, eu vou fazer essa operação aqui dentro. Esse segundo parênteses, eu vou eliminar ele fazendo a regra de sinais aqui, ó. E esse aqui também eu vou fazer essa operação aqui, lembrando que é uma multiplicação e eu tenho também regras de sinais. Então, eu vou fazer por partes. Esse parênteses aqui, eu vou eliminar ele resolvendo aqui dentro. O que eu tenho aqui? Eu tenho sinais iguais ou, usando aquele método prático, dívida, dívida, soma, dívidas. Aqui não pode ser positivo, porque é tudo menos, tudo dívida. Ou sinais iguais, soma e conserva ou mantém o sinal. Esse próximo aqui, eu vou eliminar esse parênteses fazendo a regra de sinais. Menos com menos, mais. Ou sinal negativo fora do parênteses, muda o sinal de dentro do parênteses. Lá dentro está negativo, vem para cá positivo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação. Professora, mas lá atrás a senhora falou o seguinte, que primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. E a senhora começou com essa soma aqui, ó, dentro do parênteses. Por que eu comecei com essa soma? Porque eu fui pelo critério de eliminar o parêntese, que é o primeiro nos sinais gráficos ou de associação que eu elimino. Então, tinha uma operação aí, eu já executei para eliminar esse parênteses. Pode fazer isso? Pode. Então, vamos lá. Voltando, eu tenho 2 vezes 2, 4. Lembrando que é uma multiplicação com sinais iguais. Lá na regra de sinais, fala que sinais iguais, tanto na multiplicação como na divisão, o resultado é positivo. Certo, galera? Bom, agora, o que sobrou? Sobrou aqui uma adição, uma subtraçãozinha. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar tudo que eu tenho e vou somar, porque é positivo. Sinais iguais, somo e conservo o sinal. E vou aqui, ó, manter o negativo aqui. Bom, e agora? Agora eu tenho sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, do maior módulo. Então, 7 é maior que 5, então o resultado é negativo. Então, eu vou subtrair 7 menos 5, 2. Ué, professora, por que você usou essa regra? Porque aqui eu não tenho nem multiplicação, nem divisão. E a regra de sinais da soma, e da adição e da subtração, com sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar ou manter o sinal do maior valor absoluto ou do maior módulo. No caso aqui é o 7. Certo, galerinha? Então, vou deixar para vocês alguns shots aqui para complementar esse estudo, para vocês ficarem bem mesmo em expressões numéricas. Nós não colocamos expressões envolvendo raiz quadrada e potência, mas nós deixamos lá as regrinhas importantes lá, que se no caso a expressão conter raiz quadrada e potência, serão as primeiras operações que eu tenho que fazer para dar continuidade ali na resolução das expressões. Certinho, galera? Então, até a nossa próxima aula.